né, o regime e seus aliados no campo de batalha para recuperarem áreas estratégicas em aliança com os curdos, onde eles tentam selar a fronteira norte e a fronteira sudeste com a Jordânia. Bom, qual é o objetivo disso? No fim, toda e qualquer negociação internacional, ela vai gerar sobre os resultados logrados no terreno. Não será balizada a partir da perspectiva da Turquia ou da Arábia Saudita ou de outros atores interessados nessa equação. Apesar de alguns países terem o mesmo objetivo, no caso Turquia, Arábia Saudita e Catar, o objetivo máximo seria a queda do regime, mas cada um dentro desse objetivo tem a sua estratégia e tem o seu objetivo pontual, que não necessariamente simétrico ao outro país. Tá? Um pequeno exemplo. Da perspectiva cátari, a queda do regime significa a constituição de um partido protótipo da Irmandade Muçulmana e ungir aquele partido ao poder. Não é esse o objetivo saudita necessariamente e não é esse o objetivo turco necessariamente. Apesar do objetivo macro ser a derrubada do regime. Bom, a retirada da Rússia, como se anunciou nos últimos dias, não é uma retirada, vamos dizer, consistente. Quer dizer, a Rússia não retirou-se do campo de batalha como se anunciou. Se retirou o excedente de força que eles levaram para o território sírio. E eles levaram duas infraestruturas diferentes. A primeira infraestrutura, que é a infraestrutura aérea, e a segunda infraestrutura foi uma infraestrutura delimitada a partir do abate do avião russo pela Força Aérea Turca. Então, essa retirada ela é uma retirada tática, ela não é uma retirada estratégica. Tá? Isso é importante que seja dito. As negociações de qual é o cenário e qual é o futuro. Basicamente, depois dos atentados de Paris e depois da exposição da política estratégica da coalizão internacional que operava a partir de Turquia, que na verdade era uma coalizão muito mais para inglês ver do que uma coalizão efetiva para destruir o Estado Islâmico, e depois dos atentados de Paris e de Bruxelas, a narrativa europeia ela muda quanto ao conflito. Ela muda, porque ela percebe que, na verdade, o conflito é muito maior do que a queda do regime, e o conflito hoje é parte da fronteira europeia. Muito pela inércia das potências europeias e muito por ações mercadológicas a partir da compra e da venda de armas com alguns países do Oriente Médio. Tá? Então, isso altera essa dinâmica. E aí entraria no final na questão brasileira quanto aos refugiados sírios que a Arlene muito bem realçou aqui. Então, a gente percebe quanto a ser uma mudança de narrativa dos países europeus, em que hoje eles precisam resolver o problema de qualquer forma. E nem sequer a queda do Assad ou a mudança do layout do regime vem a ser essencial. Tá? Não é mais essencial. Contudo, tem outros atores envolvidos nessa equação. E como é que você vai resolver esse problema com os seus aliados, que nesse caso, Turquia e no outro caso, a Arábia Saudita? E a minha percepção é que o mandato do Assad tem praticamente, se não me engano, algo em torno de 1 ano e alguns meses. A tentativa de esticar a negociação de uma forma elástica até o final do ano, e daí derivam-se 2 teoremas dessa equação. O primeiro, se ao fim do ano perceber que um republicano nos Estados Unidos vem ao poder, a estratégia saudita e a estratégia turca mudará. Não será por um regime de transição. Se um democrata, no caso Hillary Clinton, ascender ao poder, eles querem uma transição rápida. Ou seja, não vai haver clima para fazer uma eleição, não há possibilidade de fazer uma eleição minimamente séria. Então, haveria um governo tampão, em que, no final,
levaria à retirada ou à saída do presidente sírio, mas com a manutenção da espinha dorsal do regime. Esses são os cenários palatáveis da perspectiva da oposição síria, não da perspectiva do regime. Para a Rússia, como grande potência, tudo é negociável. Tá? O que a Rússia se preocupa, em primeiro lugar, é a manutenção do bloco, do alinhamento à sua estratégia. Em segundo lugar, é a permanência do regime. Né? Então, a percepção russa é diferente. E a Rússia, na verdade, ela já fez um grande favor para os Estados Unidos e para Israel indiretamente. E ninguém fala disso. Qual é? A retirada das armas químicas da mão do regime sírio. Quer dizer, eles forçaram indiretamente o regime sírio a assinar um acordo de renúncia a armas de destruição em massa e entregaram isso de bandeja para o governo norte-americano. Quer dizer, no fundo, a Rússia, ao mesmo tempo, ela jogou um papel dual, né, de proteção de seus interesses e do regime, que é vinculado aos seus interesses, mas, ao mesmo tempo, de auferir e de atender uma demanda americana que é muito mais crucial do que queda ou não queda do regime. Quer dizer, isso para os americanos é barganhável, dessa perspectiva. Bom, e aí vem a questão do desmantelamento do Estado Islâmico, ou a queda do Estado Islâmico. Para mim, a queda do Estado Islâmico, quer dizer, dentro da fronteira síria, é uma questão de tempo. O problema não é mais esse. O problema é que de 5 anos de conflito, você tem uma geração de jovens, 11 anos, 12 anos, que foram cooptados. E esses jovens estão com 17, 18 anos, criados dentro de uma ideologia X. Então, desmantelar a infraestrutura logística, operacional, financeira do Estado Islâmico, na minha percepção, é um detalhe hoje. É um detalhe. O desafio é como fazer um trabalho de recuperação de uma geração que se criou dentro dessa atmosfera, que foi doutrinada dentro de valores religiosos que não correspondem ao islamismo real. Esse é o grande desafio. E isso que a Europa percebe que está enfrentando hoje. Porque, se a gente olhar os atores que levaram à impetração dos atentados, alguns de origem árabe, mas outros são nacionais europeus. Quer dizer, eles têm um problema real dentro de sua fronteira. E como é que vai ser esse trabalho do desmantelamento dessa ideologia? Eis a questão, e esse é o grande desafio no que se refere às consequências do conflito sírio. Já no que se refere à questão iraniana, eu disse que falaria disso, porque eu acho que o Irã é um ator crucial para o Brasil. Né? Nós estamos falando de um país que, em franca ascensão internacional, um país que tem aproximadamente 90 milhões de pessoas com uma classe média consistente, com poder real de mercado, um país que é uma potência regional, um país que olha o Brasil ou a política externa brasileira a partir de um ângulo muito privilegiado, e por isso que quando escrevi que o ministro Mauro Vieira, quando foi ao Irã, foi uma ação extremamente estratégica e importante, é justamente por essa percepção, essa visão, quanto ao Irã em particular, né? De tentar compreender como será dado o desmantelamento do regime de sanções contra o Irã, que ocorrerá em etapas e em fases. Portanto, quando a gente discute a questão nuclear iraniana, o acordo foi bom, o acordo não foi bom, o acordo poderia ter sido melhor, o acordo não poderia ter sido melhor, quais são as consequências? Primeiro, consequência, isso vai alterar a dinâmica da segurança coletiva do Oriente Médio. Isso vai mudar a correlação de forças entre os atores. 3, isso mudará a posição do Irã no cenário internacional junto às grandes potências. E, se a gente partir do pressuposto que nós temos as 6 maiores potências do mundo sentadas ao longo de 3, 4 meses, com seus chanceleres, negociando cara a cara com o governo iraniano, não era uma negociação simplista, não era uma negociação apenas para se chegar a um entendimento para o desmantelamento do acordo nuclear. E eu dou um dado importante para vocês. Era um pacote de um acordo. É a parte nuclear e a parte do futuro da região.
E isso que é importante entender. Tá? Entre julho de 2015, até dezembro, nesse período em que se assinou o acordo, julho, na verdade, do ano passado, 110 delegações empresariais do Ocidente e da Ásia visitaram o Irã. Cerca de 15 países em representação de alto nível, eu falo praticamente de ministros de Estado ou de vice-ministros de Estado, visitaram o Irã. Isso, em sua maioria, países europeus, da Europa Ocidental e do leste asiático. Então, essa percepção que a gente tem que ter e essa percepção que a gente tem que olhar. E quando a gente fala de Irã, é muito mais complexo do que a gente imagina. Né? Para você entender o Irã, você precisa fazer uma cruz. Primeira coisa. A parte de cima é a parte dos teocratas. A parte de baixo da linha é a parte dos republicanos. Tá? Então, o Irã é dividido em 2 blocos, e dentro desses 2 blocos, em outros 2 blocos. Então, nós temos 4 blocos políticos, 2 se alinham na parte de cima, 2 se alinham na parte de baixo. No bloco dos teocratas, você tem os conservadores, que estão à direita, que seria, vamos dizer assim, o grupo do Ali Akbar Wilayati, e a parte à esquerda dos teocratas seria o grupo de Ahmadinejad ou do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, que seria a parte à esquerda da linha teocrática. Na parte de baixo, né, nos republicanos, você tem 2 grupos, moderados e reformistas. Não são a mesma coisa. E essa muitas vezes, a dificuldade de tentar entender o Irã e a natureza do acordo nuclear, em muito se fala como se o Irã fosse um bloco único de poder. Não é verdade, não é assim que funciona. Tá? Os reformistas é o grupo do presidente Khatami, que precedeu o Ahmadinejad. E os moderados é o grupo do atual presidente Hassan Rouhani ou do ex-presidente Rafsanjani. Tá? Então, essa divisão que a gente tem que fazer ao olhar para a política interna iraniana e o reflexo na sua política externa. E o reflexo de sua política externa. Tá? É claro que o acordo nuclear ele acelerou a divisão ou acentuou a rivalidade entre a Arábia Saudita e o Irã. E por que isso se acentuou? É uma luta clássica de geopolítica internacional entre 2 atores que têm aspirações de dominar uma zona geográfica. E mais do que isso, são os principais competidores dentro do islamismo. A natureza do conflito sectário, ela não se dá em eixos entre muçulmanos sunitas ou muçulmanos xiitas. É claro que eu não posso negar que pode haver, em dado momento, manuseio do sectarismo na ausência de uma estratégia diplomática eficiente por parte de um ou de outro Estado. Os iranianos não precisam da narrativa sectária. Da perspectiva deles, o conflito é geopolítico, eles não usam a narrativa sectária. A narrativa sectária, ela diminui o poder do Irã no sistema internacional e, sobretudo, no Oriente Médio. O Irã é um país, como vocês sabem, da vertente do xiismo, Shia. Onde tem Shia nos países do Oriente Médio? Iraque, maioria. Iêmen, 40% da população. Líbano, talvez aí, se muito, 1/3. Na Síria você tem os alauítas, que são um ramo longínquo do xiismo, que representam 10%. Então, basicamente, um Estado majoritário xiita é o Iraque. Majoritariamente. E o Bahrein. Do Bahrein, estava me esquecendo do Bahrein, que tem aproximadamente 80% de sua população. Então, a narrativa sectária não interessa ao Irã porque ela vai constranger o seu poder de atuação na região. Da perspectiva saudita, isso muda um pouco, porque na medida em que o mundo muçulmano, em sua proporção majoritária, é sunita, e estamos falando de uma cifra de algo em torno de 85%, é muito mais favorável à Arábia Saudita tracionar a narrativa sectária para limitar o poder do iraniano e compensar a sua perda de poder relativa.
Bom, portanto, é importante olhar a questão iraniana sob outro prisma, e não um prisma simplista. E por que eu estou falando isso? Tanto a Arábia Saudita quanto o Irã são atores vitais para a política externa. São os dois maiores países no Oriente Médio, tá? Da perspectiva, talvez, comercial ou de potencial comercial. Tá? E aí eu chego ao último bloco, a questão palestina. Primeiro, é importante aqui concordar que não existe mais um conflito israelo-palestino. Tá? Existe hoje uma questão palestina, que é diferente de um conflito. Tá? Na medida em que, praticamente, exceto o Hamas, que está limitado à fronteira de Gaza, boa parte do aparato de resistência armada na Cisjordânia ele foi desmantelado. E razão pela qual vocês veem pessoas com armas brancas, desesperados, vão para a rua, enfiam faca aqui, atropelam um sujeito na parada de ônibus e por aí vai. Né? Então, essa violência de natureza civil, ela é diferente da dinâmica de uma resistência armada qualificada. Tá? É bem diferente. E por isso que eu digo que tem uma questão palestina, não é mais uma questão, um conflito israelo-palestino. O Estado de Israel está consolidado, é reconhecido internacionalmente, mas existe o perigo grave de não existir um Estado palestino. Isso é sério. Né? Se vocês olharem os acordos de Oslo na década de 90, 92, 93, havia na Cisjordânia 100 mil colonos assentados ilegalmente em território que deveria constituir o Estado da Palestina. Hoje, esse número de assentamentos, o número de assentados ilegais, passa dos 500 mil. Nós estamos falando de 600 mil. Então, nós estamos num processo irreversível de anexação. E aí temos três cenários. O governo atual é incapaz de negociar qualquer acordo de paz, porque a sua base política ela é composta da ultradireita israelense, alinhada com os partidos políticos vinculados aos colonos. Na medida em que você acena com acordo de paz, você inexoravelmente fala de desmantelamento de colônias. Se você fala de desmantelamento de colônias, você fala em remanejamento, as pessoas não querem sair de lá. Então, teu governo, sua coalizão parlamentar cai. Cai o primeiro-ministro. A margem é pequena, é de um voto. Na margem de um voto. Então, esse é o grande problema. Então, qual é o cenário? Você vai para uma anexação, na medida em que você vai expandindo a política de colonização. Se você vai para anexar a área C, porque a Cisjordânia é dividida em três áreas, A, B, C, conforme os acordos de Oslo, mas se diz da anexação da área C. A anexação da área C acabou. Você vai constituir, basicamente, dois cenários. Um estado de apartheid, por mais que você tente dizer que não é, vai ser. Ou um estado binacional em que ninguém quer reconhecer que vai ser um estado binacional. Não tem opção. E dependendo de uma mudança geracional, você vai ter uma geração de palestinos que vão dizer, quer saber? Anexou a área C, daqui a 10 anos, 600 mil colonos hoje, eram 100 mil há 20 anos, daqui a 10 anos vão ser 1 milhão. Eu não quero mais um Estado palestino, eu quero ser cidadão israelense. Eu quero usufruir das benesses do Estado de Israel. E aí se cria outro problema, o caráter judaico do Estado de Israel. Então, nós estamos evoluindo para confluindo para esse cenário. E essa que é a verdade. Né? Essa que é a verdade. Bom, por isso eu digo que não há mais, na minha percepção, um conflito israelo-palestino, mas há uma questão palestina. Né? E quanto... Bom, é claro, nessa anexação, quer dizer, seria a República Islâmica de Gaza do Hamas. É isso. É isso que pode acontecer. Quer dizer, o poder da Autoridade Nacional Palestina em Gaza é praticamente sub-zero. Não tem controle algum, nem político, nem militar. Né? Bom, e para concluir, antes de tomar um terceiro sino, sobre a política externa... Desculpe. O sino aqui é uma coisa automática, ele... Mas é bom para disciplinar. Quiseram aqui instalar um alçapão, mas eu fui contra.
a política externa brasileira quanto aos 3 temas, né? Quer dizer, eu queria explicar isso em bloco para os senhores, para dar um panorama dos principais tópicos em questão no Oriente Médio dentro da minha perspectiva. Claro, tem a questão iemenita, a gente pode discutir isso ainda do Iêmen, do bombardeio da Arábia Saudita, que já dura há 1 ano sem resultado algum e impedindo qualquer acordo de paz, quer dizer, entre as partes. Isso só por si merecia um debate. Mas a questão da política externa brasileira quanto aos 3 tópicos. Particularmente sou crítico à política externa brasileira quanto ao Oriente Médio, mas eu reconheço o seu valor. E reconheço o trabalho das pessoas que trabalham nessa área, que estão todos praticamente presentes aqui, e que tenho um apreço pessoal por eles. Não acho que as linhas macroestratégicas, as linhas, e aí pontualmente algumas, estejam equivocadas. Mas acho que podem ser melhores. Essa melhoria, ela depende de fatores. Depende de uma visão clara, o que se quer com a região. Depende de estratégia e depende de dinheiro. E não dá para fazer política externa com orçamento praticamente liquidado, apenas para pagar gasto. Sem esses 3 elementos, visão, estratégia e recursos financeiros, não é viável fazer alta política externa. Tá? Especialmente uma área especial, repleta de conflitos, onde as grandes potências jogam a sua alta política externa e aonde elas confirmam o seu poder nas relações internacionais. Portanto, olhando da perspectiva dos países médio-orientais e não da perspectiva da política externa brasileira, há uma frustração, tá? Isso é notório. Por que há essa frustração? Se a gente olhar o período anterior a 2000, o Brasil mantinha uma equidistância, tinha posições muito legalistas nas relações internacionais quanto a alguns temas pontuais. Depois, nós decidimos se imbuir de uma política externa mais agressiva, mais contundente, mais próxima à região, com a criação da ASPA, com a abertura comercial, etc. Que não acho que foi equivocado, que acho que foi acertado. Tá? Então, é importante olhar isso, a gente olhar para os números de comércio do Brasil com os países árabes anterior a 2002 e posterior a 2002. Isso aí não é crítica nem reconhecimento para ninguém. É uma questão matemática, é só olhar o número e a gente pode discutir. Contudo, há uma frustração. Houve um pico de ativismo e se passou a se esperar muito do Brasil como um grande player internacional e depois o Brasil entrou na curva descendente em suas relações com a região e uma volta a essa equidistância. Então, se você olhar, isso não é uma crítica, é uma constatação que eu faço ao conversar com embaixadores dos países árabes e embaixadores de não países árabes do Oriente Médio, há uma expectativa frustrada, mas para o Brasil, BRICS, a gente achou que o Brasil ia fazer isso, para o Brasil aqui não toma posição de nada, não participa de nada, o que está acontecendo, etc. Essa é a sensação. Aonde estou na universidade, onde estou nos Estados Unidos, olhando da perspectiva de alguns atores, quer dizer, a perspectiva americana, a perspectiva russa, de pesquisadores russos, chineses, a perspectiva de pesquisadores europeus ou de árabes ou de israelenses, também eu consigo notar essa frustração de expectativa, tá? De que o Brasil poderia jogar um papel um pouco além de do que está jogando um pouco aquém de suas potencialidades, de sua envergadura no sistema internacional, né? E até porque o Brasil está no fluxo de poder do sistema internacional. Ele está nas principais artérias do sistema. Né? O problema é que muitas vezes a gente precisa de um foco, de uma grande estratégia com objetivo final. E muitas vezes, em alguns temas, falta um pouco isso. Mas, repito, sem visão, estratégia e recursos também, limita a capacidade do Itamaraty de atuar. Isso não precisa dizer muito. Sem dinheiro você não faz política externa, muito simples. Tá? Bom,
Para concluir, quanto à questão da política de refugiados, eu concordo com a professora Arlene, e digo por que eu concordo. Da perspectiva humanitária, eu acho extremamente interessante. Da perspectiva humanitária, o Brasil sim tem capacidade de jogar um papel diferente, fazer um diferencial para atrair refugiados para cá, porque a inserção, normalmente, dos refugiados na sociedade brasileira é muito mais fácil. A sociedade brasileira é muito acolhedora. Os resultados são muito mais palatáveis. Contudo, depende do tipo de refugiado. Um cara que está vindo do Haiti é diferente do cara que está vindo da Síria. A natureza de um refugiado sírio é diferente da natureza do refugiado haitiano. O haitiano consegue se adaptar aqui com uma facilidade que o sírio talvez não consiga se adaptar. E isso é importante ter em consideração. O perfil de formação do trabalhador, do indivíduo haitiano, é diferente do refugiado sírio. Boa parte dos refugiados sírios era uma classe média, qualificada. Médico, advogado, engenheiro. Então, essa pessoa, quando ela vem ao Brasil, ela tem uma perspectiva diferente de inserção do haitiano que está vindo do Haiti. É isso que a gente precisa prestar atenção. Não sou contra, sou a favor, mas precisa ter um projeto muito claro, entendeu? De como fazer esse trabalho. E um trabalho ao se trazer refugiados a partir de um acordo, esse acordo não pode ser para resolver o problema da Alemanha, o da União Europeia. E digo por quê? Porque eles foram lenientes com a questão síria, eles deixaram a situação chegar ao ponto que está, eles são responsáveis pelos 400 mil de pessoas que morreram, assim como o regime, assim como outros. E hoje, quando as fronteiras deles estão transbordadas de refugiados, eles precisam se livrar do problema, tanto que mudaram a narrativa quanto ao conflito sírio. Então, eles querem escoar isso para o Brasil. A gente financia, vocês levam, e vocês vão estar fazendo um grande gesto de política externa que a gente vai reconhecer nos fóruns internacionais. Então, se é para fazer isso, isso tem que estar sincronizado e sintonizado com que tipo de política externa, e o que se ganha em política externa. Tudo bem. Isso é fundamental. Trazer refugiados para cá, sem assistência de saúde, psicológica, educacional, perspectiva de inserção de mercado, nós vamos frustrar a expectativa desses refugiados. Fecha a fronteira, então. E é importante que um trabalho seja bem. O Brasil tem capacidade de fazer. O que precisa é um pouco de alinhar a perspectiva dos refugiados à obrigação internacional do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Seguramente, esse é um tema que poderia até suscitar uma reunião conjunta da nossa comissão com a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Assuntos Sociais, porque é um tema da maior gravidade e importância, e concordo com o professor, o Brasil tem um papel importante a desempenhar nesse tema. Bem, nós vamos agora começar a indagação dos senadores. Estão inscritos a senadora Gleice Hoffmann, o senador Ricardo Ferraz e o senador Cristóvão Buarque. Nós vamos ouvir os três senadores, começando pela Gleice Hoffmann, que é autora do requerimento, e depois passa a palavra para os nossos convidados para suas considerações. Obrigada, senhor presidente. Eu estava um pouco impaciente aqui, porque nós estamos tendo um evento no plenário da Casa, agora, que é justamente com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral para fazer a divulgação da campanha do voto feminino para as eleições próximas. E aí a senadora Vanessa está aqui nos chamando, mas eu não queria sair daqui sem antes falar e fazer um registro. Talvez eu não possa ficar para ouvir a manifestação dos debatedores. Primeiro, quero agradecer a presença dos senhores aqui, agradecer também a explanação. Eu senti um pouco de falta na abordagem aqui do que significa as forças exógenas, as forças externas atuando na região árabe. Claro que o professor falou um pouquinho sobre a Rússia, sobre a situação, mas o que a gente vê um pouco, olhando de fora, né? Que os países onde os conflitos se agravaram são países exatamente onde nós tivemos maiores intervenções militares e políticas externas, né? E muitas vezes à margem da Organização das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, com uma visão de que teria que se fazer essa intervenção para acertar as coisas. Eu acho que, às vezes,
vezes tem um pouquinho de arrogância do Ocidente, de achar que a nossa referência de democracia é a que tem que prevalecer sobre o mundo. E muitas vezes a gente não olha a história, a civilização, a cultura que está envolta, né? E fazemos as intervenções e aí depois não conseguimos dar conta dos resultados. O Iraque, para mim, é um caso clássico disso, né? E não vamos conseguir. Então, me parece que o Brasil sempre teve posições muito acertadas quando se contrapôs ao uso de forças ou de apoiamento a facções, né? Muito pelo contrário, sempre achando que nós tínhamos que resolver a situação no diálogo, na conversa, e que isso poderia avançar. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho essa avaliação que os senhores têm dessas políticas mais unilaterais em relação da região, que tem um interesse comercial, obviamente, né? Mas que também se apoia num discurso, muitas vezes, de direitos humanos, de democracia, para fazer uma intervenção. E aí não dá conta depois de dar resultados a isso. Eu não estou dizendo que os conflitos nascem daí, mas com certeza eles são muito aprofundados a partir daí. Eu acho que se a gente pudesse falar um pouco sobre isso. A questão dos refugiados, é óbvio que nós gostaríamos de ter uma estrutura para recebê-los. É óbvio também que eu entendo que haitianos são diferentes de sírios. Eu estava na Casa Civil quando nós tivemos o maior auge de entrada dos haitianos aqui. Não tinha minimamente como se preparar, a menos que nós colocássemos o exército na fronteira e disséssemos assim: vocês ficam morrendo do lado de fora, que nós vamos nos preparar aqui para recebê-los. Nós abrimos a fronteira com as nossas dificuldades, com os nossos problemas e recebemos. E os sírios acabam sendo a mesma coisa. Nós temos grandes comunidades árabes no Brasil. Eu venho de um estado, que é o estado do Paraná, que tem muitos sírios indo para lá, porque tem familiares, tem referência. Tanto que nós vamos fazer, inclusive, senhor presidente, agora no dia 8 de abril, em Curitiba, uma sessão conjunta da Comissão de Direitos Humanos do Congresso, aqui do Senado, com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Paraná, para discutir com a comunidade síria que está chegando, com os refugiados, como que a gente pode dar amparo. Inclusive, nós já fizemos várias ações lá com os hospitais, com a prefeitura, né, para receber. Agora, me parece um pouco assim, difícil a gente separar essa situação prática, crítica, de uma situação ótima para recebê-los, porque isso com certeza faria com que nós tivéssemos que pará-los em algum lugar, né? Nos abstrairmos das questões humanas, deixarmos lá para poder nos preparar. Não vai acontecer isso, né? O Brasil tem dificuldades, inclusive, para atender, às vezes, totalmente a sua população. Eu estava aqui lembrando muito da solidariedade entre os pobres, né? Quando a gente vai para uma região muito pobre, que tem deslizamento, que tem alguma situação mais trágica, é impressionante a solidariedade que as pessoas têm. Não importa se você tem um quarto só, acolhe todo mundo para o quarto, entendeu? Para poder dar vazão àquela situação. Obviamente que nós gostaríamos de um planejamento maior, então, quando a gente tem mais estatura, prefere um planejamento. O problema é que muitas vezes não dá. Então, a gente está com questões humanas muito sérias, tem que responder, e eu acho que essa casa, os senadores, têm condições, inclusive, de ajudar nessas respostas. O Brasil tem colocado recursos, tem colocado dinheiro, tem se disposto a receber, precisa que os Estados-membros, os municípios também possam se organizar, até porque muitas das políticas, inclusive sociais, como é a área de saúde, tem autonomia local, né? Então, acho que a gente precisa organizar para recebê-los, né? Nossas universidades, por exemplo, para dar aula de línguas, nós podemos utilizar isso. A Universidade Federal do Paraná está colocando à disposição todo os seus professores, sua estrutura para ajudar nisso. Então, acho que a gente tem que buscar, né? Mas não adianta a gente também dizer assim, olha, vamos estabelecer o ótimo para conseguir. E acho que o Brasil tem se diferenciado nisso, inclusive, em 2015, final de 2015, era o país que mais tinha recebido refugiados
sírios, em relação aí a outros países. Em relação à política externa, eu acho que o professor tem razão em aspectos que fala. Realmente o Brasil apostou muito, para fazer uma intervenção de política externa diferenciada, não só com o mundo árabe, mas a gente teve aqui também um debate sobre a China, sobre os países africanos, e eu acho que isso é muito importante, não tenho dúvidas. É importante comercialmente, é importante culturalmente, é importante do ponto de vista de desenvolvimento, enfim. É óbvio que com as restrições que nós temos financeiras, acaba isso tendo impacto, Você tem questões internas para poder responder, você acaba tendo impacto. Mas me parece que com na comunidade, com o mundo árabe, uma das coisas que também acabou impactando muito nesse declínio foi a frustração que teve o acordo que o Brasil começou a costurar, com o Irã e com a Turquia em relação à questão nuclear. E que os americanos praticamente puxaram o tapete, Tinham dado um sinal verde, o Brasil tinha avançado muito nisso, e aí houve um recuo americano nesse sentido. Eu acho que isso também influenciou bastante o posicionamento do Brasil nessa situação. Então, eu gostaria, se pudessem expor, eu não vou poder ficar, mas depois eu pego as notas taquigráficas, para a gente poder saber o posicionamento dos senhores, porque realmente eu tenho que estar nesse evento. Mas agradeço muito e parabenizo a participação. Obrigado, senadora. O senador Cristóvão Buarque, com a palavra. Um bom dia a cada um dos presentes, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senador Aloysio, antes eu vou fazer uma pergunta, na verdade duas, mas antes eu queria fazer um pequeno relato. Eu esteve lá, nosso representante. E para esse relato eu gostaria de colocar aqui o mapa onde está a fronteira da Turquia com a Síria. É possível? Deixa eu explicar. O ano passado, um livro meu foi publicado na Turquia e me convidaram para ir ao lançamento. E eu disse que iria se me levassem na fronteira com a Síria. E me levaram. Uma viagem meio complicada, 2.000 quilômetros de Istambul até Gaziantep, daí a Kilis. E Kilis fica bem na fronteira e a 40 quilômetros de Alepo. A ideia que eu tinha era de entrevistar refugiados e publicar um artigo no jornal. Confesso que depois de conversar com eles e de analisar o que está acontecendo, e não mais no Oriente Médio, mas na Europa, com a migração, está se transformando num texto muito maior sobre o que eu venho chamando de os Mediterrâneos invisíveis. São Mediterrâneos que existem ao redor de cada casa de rico, cada hospital de rico, cada escola de rico, e que não cabem todos os pobres dentro. É impossível a migração de todos à Europa. É impossível. Eles vão ter que encontrar outra alternativa. Seja receber todos, e haverá uma quebra da civilização, aí eu chamo de problema civilizatório, seja não deixando que entrem, como há pouco falava na sua análise, senadora Hoffmann, em que mostrava que teriam que usar armas, que ela criticava isso. Seja uma outra alternativa, que é frear não a imigração, mas a emigração. Evitar a necessidade de que as pessoas saiam de onde estão. E aí tem dois problemas que não são mais civilizatórios. Aí é nosso problema, do mundo, da humanidade na Europa. Mas sim um problema humanitário, que se divide em dois tipos. Aí não aparecem as cidades. Mais ou menos por aqui. Fica Kiss. E aqui, perto de Gaziantep. E aqui é Alepo, que é onde está a maior crise. Foi aqui. Não deixaram descer do carro e tocar na cerca que tem aí, porque a multidão que estava, segundo disseram, é absolutamente imprevisível que tipo de
movimentos de gente que tem ali, inclusive o exército islâmico poderia ter grupos ali. Mas fiquei aí um dia em Alepo. E vamos ver o problema agora humanitário. São de dois tipos. Aqueles que fogem da guerra e os outros que fogem da pobreza. Os que fogem da guerra só tem um jeito, é a paz, especialmente na Síria. Esse é o problema. Uma coisa que me impactou ao conversar com as pessoas é como a maior parte delas tinha um certo nível de educação, até ensino médio. Me permite, presidente? Outra, como havia muitos que falavam o inglês ou o francês, não todos, alguns foi preciso ter intérprete para o árabe. Mas havia um certo grau, e eles fugiam da guerra, não era da pobreza. Qual é a percepção do Brasil entre esses refugiados com quem o senhor conversou? Alguns tinham referência? Muito distante. Não, a gente mais simples. Isso aí tem mais já na Turquia. Lá em Istambul, você já encontra engenheiros que estão fugindo da guerra, aí já são capazes. Pois bem, o problema é a guerra, não é a pobreza. Depois eu falo da pobreza, que é no caso de mais ou menos metade dos migrantes, que são já da África, sobretudo. E aí vem a minha pergunta. Essa guerra não foi causada, sobretudo, o Caluf falou em omissão, se eu não me engano, da inércia. Será que não foi a opção equivocada do Ocidente? Não a inércia, mas a opção equivocada de querer impor regimes que para nós é uma maravilha, como a democracia, e que para esse lado não tem o mesmo significado. Com toda desastre, revolta que nós temos em relação ao Gaddafi, o problema humanitário que está ocorrendo, antes havia um político, antes havia um policial, havia um problema policial que perseguia políticos, perseguia pessoas, indivíduos. Agora é um problema social geral, que foi a saída dele. Uma saída correta, boa, positiva para quem defende direitos humanos, como nós, mas que teve o problema de desarticular uma maneira de fazer funcionar o Estado. E nas conversas aí, em Kiels, as pessoas tinham nostalgia da Síria antes da guerra. Eu não ouvi críticas ao regime do Assad. Claro que é possível que eles não tivessem parentes presos nos calabouços do ditador, que estão lá. Mas havia até uma certa nostalgia. Inclusive, uma coisa interessante, depois eu li artigos, sobretudo em jornais estrangeiros, sobre a situação das mulheres. Algumas que eu conversei eram universitárias. Usavam, obviamente, o chale, obviamente, o véu. Mas havia uma certa nostalgia de que a guerra é que tinha provocado a crise humanitária que se vive hoje. E será que não foi o mesmo na Líbia, na Síria? Para não falar nos outros países que a crise humanitária ainda não está, pelo menos, que é o caso da Tunísia, do Egito, em que há uma crise depois da primavera, mas não há uma crise humanitária. Então, essa é a pergunta. A política externa do Ocidente, não vou chamar Estados Unidos, nesse negócio de imperialismo, não, do Ocidente, Europa, Estados Unidos, especialmente, não é essa política externa a principal causa da crise humanitária que hoje a gente vê no Oriente Médio? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer. Mas sobre a crise civilizatória na Turquia, na Europa, aí você vê, eu estou colocando a crise civilizatória do lado de cima do Mediterrâneo e a crise humanitária do lado de baixo do Mediterrâneo. Elas se ligam, são coisas diferentes. Essa crise civilizatória não se dá por um equívoco, aí não dá para pôr a culpa em fulano, ciclano e político, mas o equívoco, em algumas décadas, ou mesmo um século atrás, de um modelo de progresso que é, em si, excludente. Um modelo de progresso onde não cabem todos. Por razões ecológicas, que o PIB se limitará,
por razões de que, para vender tantos autos, precisa de concentrar renda, e até mesmo a geometria não permite, porque não cabe. Então, nesse sentido, a crise civilizatória, ela teria que trazer para a Europa uma mudança do próprio modelo de desenvolvimento. Eu até tenho usado muito nesse trabalho, que eu chamo, como eu falei, de Mediterrâneos Invisíveis, a ideia de que a riqueza atrai os pobres na razão direta da desigualdade entre riqueza e pobres e na razão direta do quadrado da distância onde estão as duas. Claro, eu botei essa metáfora geométrica para trazer de Newton. Então, na verdade, a riqueza... O modelo de Marx, que é a lei geral da acumulação capitalista, a concentração da pobreza, da riqueza é a geração da riqueza. Mas eu coloquei a ideia de que quanto mais próxima, quanto mais desigual, mais atrai. E quanto mais próxima geograficamente, também. Porque, por exemplo, não está havendo essa tragédia nos Estados Unidos, porque é longe, não dá para ir nadando, não dá para ir em bote para os Estados Unidos, para a Europa dá. Então, a saída da crise civilizatória teria que ser por uma mudança ao longo de décadas, talvez, do modelo de desenvolvimento para que ele fosse capaz de ser não mais atraente aos de fora, que é o que o consumo faz. A paz atrai os da Síria, a paz na Europa, fugindo da guerra. O consumo atrai os africanos, fugindo da pobreza. Então, teria que haver um modelo. Agora, e até lá? Até lá, aí, o que eu gostaria de saber, se vocês acham que tem a menor possibilidade, ou se é uma pura maluquice especulativa, seria um grande programa mundial de transferência de renda dos países ricos para os países pobres. No fundo, uma espécie de Bolsa Família, que no Brasil conseguiu reduzir a migração do norte para o sul e do nordeste para o sul. Conseguiu reduzir. Então, um grande programa que pudesse a Comunidade Econômica Europeia, usando o Banco Mundial, usando todas as instituições que já existem, pagar para que as pessoas não emigrem e, portanto, não imigrem. Obviamente, teria que vir acompanhado de programas de educação, de saúde e de investimentos. Aí você diz, lembra, né? Isso foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos criaram o Plano Marshall, com uma pequena diferença. A Europa estava destruída, mas tinha base de políticos honestos, de democracia, de tecnologia. Tinha aí seus engenheiros, tinha aí sua capacidade econômica. A Europa não tem, ou a África não tem. A África tem sistemas políticos incapazes de realmente colocar esse dinheiro nas mãos dos pobres. Poderá haver muitos desvios. E se fizer um programa Marshall para a África e jogar dinheiro, não tem como, capacidade de absorção. Isso teria que demorar muito. E tudo passa, no final, por um programa de educação. Isso é que é. E tem a ver também com o que falou o Kalut, né? Quando falou de que tem uma geração perdida. Vai ter que ser educação. É a educação que vai resolver isso. Obviamente, uma educação com princípios de tolerância, não apenas de matemática e árabe. Tem que ensinar a tolerância e tudo isso. Mas, então, as perguntas são duas. Uma, faz sentido dizer que a culpa dessa crise humanitária no Oriente Médio é da política externa dos países ocidentais, mais do que das disputas sectárias lá dentro? É isso que eu quero saber. E segundo, se faria sentido, e você falou também que o Brasil tem pouca ação nessa política externa, será que essa posição do Brasil mais presente não seria discutir essa ideia de um grande programa mundial de frear a emigração, a necessidade da imigração, por meio de um programa de transferência de renda? Com todas as dificuldades que eu sei de organização disso, da logística disso. Mas será que essa não seria algo que o Brasil poderia representar no cenário internacional nessa crise? Que eu volto a insistir, eu divido entre uma parte civilizatória, que é o que a Europa está sofrendo com a imigração, e uma parte humanitária, que se divide em duas. A Síria por causa da guerra e a África por causa da pobreza. São as duas questões, mas parabenizando
senador Aloysio, aqui a gente tem tido boas Excelentes audiências, hein? excelentes audiências, é Tivemos uma audiência excelente sobre a China e agora tivemos essa. E eu aproveito e concluo dizendo que valia a pena, de alguma maneira, a gente prestar homenagem ao Roger. Já fizemos isso. Fizeram, eu no não início estava da aqui sessão. quinta-feira passada. Tá agora, bom, agora há pouco no início da sessão. Hoje? Hoje Tá ainda. bom, tá bom, tá Viu? bom. Bem. Porque foi uma grande perda. E deve Foi. ter sido uma das últimas falas dele de público. Seguramente foi a última Se não a manifestação, última. digamos, pública dele. Não é? Então, desculpe ter Dias chegado depois atrasado ele- e não ter participado dessa homenagem. Era uma pessoa com quem eu tinha uma excelente relação há uns 15 anos, pelo menos, e que me chocou muito. A nós Não todos. só ele morrer, mas a maneira como foi a sua morte da família. Era isso. Parabéns a vocês. Essas audiências aqui são uma das partes melhores do Senado. É verdade. Bem, nós vamos agora eu vou passar a palavra agora aos nossos convidados, pode ser 10 minutos cada um, eu peço que se atenham ao tempo, porque nós temos ainda uma parte, algumas deliberações da comissão para dar conta da nossa ordem do dia, inclusive requerimentos do senador Tasso Gereissati, que é um representante da comunidade síria ou libanesa, síria, se eu não me engano, libanesa aqui no nosso Senado, ilustre representante. Obrigado, senador. Eu queria inicialmente fazer uma pequena correção. Na minha apresentação, eu mencionei que o Egito era o principal parceiro comercial na África. Na realidade, é o principal destino de exportações brasileiras na África. Não é o principal parceiro. O principal parceiro é a Nigéria, seguida da Argélia e, em terceiro lugar, é o Egito, em números gerais, mas é o principal destino de exportação. Nós temos exportações de 2 bilhões de dólares para o Egito, e com produtos de bom valor agregado. Em relação aos comentários da senadora Gleisi Hoffmann sobre forças externas na região, evidentemente, a história do Oriente Médio é resultado de forças externas. Se nós formos verificar a atual distribuição geográfica dos estados, é uma distribuição artificial que foi feita num cenário pós-Primeira Guerra Mundial. O acordo Sykes-Picot é o exemplo clássico de uma gerência externa que criou partidos, na época, países artificiais, como o Líbano e a Síria, no princípio do século XX. Igualmente, a Jordânia, onde eu tive o grande prazer de ser embaixador do Brasil. Portanto, qualquer análise que for feita na região, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista estratégico, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista político, é resultado de influências externas. E o componente autóctone é o componente religioso. O Islã surgiu na região, tem diferentes seitas que, ao longo do tempo, foram evoluindo, mas não é um processo político autônomo isolado. Então, esse em resumo, é a minha visão sobre as forças externas que acabam influenciando. Os interesses comerciais se mesclam com interesses políticos, se mesclam com a necessidade de estabilizar também a segurança na região, e isso faz com que os países tenham a sua autonomia relativa afetada. Na questão dos refugiados, eu acho que é importante nós termos uma noção de magnitude e relativizar a questão do fenômeno e a capacidade de ação do Brasil. Há cerca de 1 milhão de refugiados sírios na Turquia, cerca de 600 mil refugiados sírios na Jordânia, entre 800 e 900 mil refugiados sírios no Líbano. Portanto, dificilmente qualquer movimento de absorção de emigrados resolverá essa questão.
Então, na linha dos comentários do senador Cristóvão Buarque, evidentemente que é necessário um mecanismo de transferência de renda, garantir recursos para que, em primeiro lugar, esses refugiados tenham uma estrutura de acolhimento mínima nesses países. Alguns foram bem absorvidos, o caso da Jordânia eu conheço um pouco melhor, embora eu tenha saído no início desse processo, mas muitos foram absorvidos por questões familiares e tribais de solidariedade. Agora, dificilmente a Europa ou qualquer outro país terá condições de acolher esses imigrantes por mais recursos que tenham e por mais vontade política, que não é o caso atual, tenham. Então, vejo duas variáveis. Uma, a estabilização das questões de segurança, o fim das atividades militares e um processo de paz que durará ainda algum tempo antes de um resultado concreto e dar condições à Turquia, à Jordânia e ao Líbano de acolher minimamente esses refugiados em questões estruturais e garantir que tenham as condições de educação, de assistência à saúde, de eventual emprego, para que eles consigam se estabilizar. E eu digo relativizar também porque nós não temos capacidade mínima de afetar o resultado na magnitude do processo. Nós recebemos 9 mil pedidos de visto, se formos comparar com os milhões de refugiados, é um número relativo. E, portanto, nós concedemos esses vistos e somente cerca de 2.500 refugiados efetivamente vieram para o Brasil. Outro comentário, não é a minha área de competência, eu gostaria de sugerir que, evidentemente, se a comissão estivesse de acordo, que houvesse talvez uma audiência sobre esse tema. O próprio senador Luiz Nunes Ferreira já mencionou a ideia, e que o subsecretário de Assuntos Consulares e Comunidade Brasileira no Exterior seja convidado, que é o responsável por essa área. Mas, pelo que eu tenho lido, como segundo leitor de assuntos nessa questão, nós temos também necessidade de atualizar o nosso arcabouço jurídico para dar mais condições de acolhimento, condições legais de acolhimento e, com isso, garantir a adaptação dos refugiados. Nós já aprovamos no Senado um projeto de lei que muda bastante a legislação, o Estatuto do Estrangeiro, como é chamado hoje. Está na Câmara agora, aguardando a deliberação. E um outro comentário adicional também que eu gostaria de fazer ainda sobre essa questão de refugiados é de que nós passamos a ter critérios mais objetivos de seleção. Nos últimos 12, 14 meses, em coordenação com os países que têm recebido demandas, há cruzamento de informações e nós passamos a ter critérios mais objetivos. E um outro comentário também que eu gostaria de fazer, e não há uma explicação muito concreta para isso, o número de demanda de vistos de sírios para o Brasil se reduziu sensivelmente na Jordânia e no Líbano. Não há uma explicação muito clara, pode ser eventualmente por maiores exigências nas demandas de visto ou um convencimento de que realmente devem tentar ir para a Europa ou permanecer nos países que estão por questões comparativas. Respondendo ou comentando a intervenção do senador Cristóvão, se a culpa é da política externa dos países ocidentais mais do que disputas sectárias, eu tenderia a dizer que sim. Acho que a evolução histórica, conforme eu comentei, já indica isso,
E esses países têm um histórico, uma tradição de envolvimento com essas potências. Foram criados inicialmente ou se beneficiaram, em termos da formação do Estado Nacional, da intervenção estrangeira. Não existia uma concepção de nação, existia da comunidade árabe, da comunidade islâmica, mas não existia o componente nacional inicialmente no século XX. Então, é mais forte do que a disputa sectária. Agora, evidentemente, a disputa sectária é um componente muito importante que não pode ser desconsiderado. É parte do conflito e parte da instabilidade na região também. E a posição do Brasil, eu queria um pouco me beneficiar da minha experiência anterior na Agência Brasileira de Cooperação e comentar o nosso modelo de cooperação, que é o modelo de cooperação Sul-Sul, que é um modelo distinto dos países do Norte. Então, nós não transferimos recursos, mas nós temos condições de trocar experiência, intercambiar experiência com esses países. E é um modelo muito mais barato, nós podemos formar esses contingentes a um custo muito inferior aos que os países do Norte praticam. Então, seria um processo complementar. Claro que seria necessária uma transferência de renda, eu acho que seria importante estabilizar esses contingentes emigrados que estão na Turquia, no Líbano e na Jordânia, majoritariamente, com recursos do Ocidente. Queria comentar que também há alguns recursos que são transferidos dos países do Golfo, que têm recebido algum número de refugiados, não muitos, mas têm procurado apoiar financeiramente a Jordânia. Estou terminando. E mencionar que nós, subsidiariamente, poderíamos participar com o nosso modelo de cooperação. Obrigado. Obrigado, embaixador. Professora, a senhora tem a palavra. Queria começar falando sobre a questão sectária. Quer dizer, o que é a questão sectária, né? O que é sectarismo político? O que é sectarismo, digamos, de fundo religioso? É possível separar as duas coisas? Na origem do Islã, não é possível. E eu vou começar explicando o seguinte. Quando surgiu o islamismo, né, a Europa cristã não conhecia o que era aquilo, surgiram mitificações imensas que Muhammad era um anticristo, era isso, era aquilo, todas as teorias mais, né, até que começaram a tirar o atraso. Século XII surgiram as primeiras traduções do Corão para o inglês, para o francês, e começaram a querer estudar quem que são essas pessoas, afinal de contas, que poder é esse que chega muitas vezes às portas da Europa, né? O que está acontecendo aí? E rapidamente entenderam e utilizaram isso na sua inserção colonialista, a partir do século XIX, que há uma divisão dentro do Islã que está presente desde os primórdios, do início do surgimento do islamismo, que é uma divisão que tem um caráter religioso e político que não se distingue, mas que, dentro do sistema político existente, dos grandes impérios, os califados, depois do Império Otomano, divisões que sempre aprenderam a coexistir, coabitar dentro desse regime existente, mas divisões, né? A origem do xiismo, antes do xiismo surgiu os harijitas, uma consolidação dentro do xiismo da chamada doutrina do imamato, que ajudou o xiismo a existir dentro de governos sunitas. Ou seja, para os xiitas, cada geração recebe, designado por Deus, um imã.
Só que chegou um determinado momento, para cada corrente do xiismo esse momento é diferente, para o iraniano do 10º, chegou um momento em que o imã desaparece, é o Mahdi, ele vai voltar em algum momento, né? E, na medida em que ele desaparece, o poder existente, sendo sunita, há uma acomodação dentro desse poder. Claro, os xiitas vão participar de rebeliões ao longo da história, os harijitas mais ainda, com uma ideologia radical, que é a deposição do líder. Aliás, dentro do... A gente chama xiita de radical, mas há um erro imenso, porque radical é o harijita, não é o xiita. Só que ninguém sabe o que é o harijita. Eles são sinônimo de radicalismo dentro do Islã desde os seus primórdios. Então, existem quatro correntes dentro do xiismo. Dentro do sunismo, há um processo longo de acomodação e consolidação do que vai ser o sunismo. Só no ano 830 que começa a usar o termo sunismo para começar. Correntes que deixam de existir ao longo do tempo, que eram mais abertas a uma interpretação do Corão, outras que não vão ser. E o fundamentalismo é um fenômeno moderno, né? Bom, que vai resgatar lá atrás em teólogos, Ibn Taymiyyah, século XIV, no próprio harijismo, Sayyid Qutb, do Egito, de 1950, vai buscar elementos do harijismo original para trazer para o seu... Mas o fundamentalismo é moderno. Agora, sabendo dessas divisões, o colonialismo, que começa a penetrar por vias econômicas, diplomáticas e depois militares diretas, a partir de 1830, com a dominação colonialista francesa da Argélia, e depois a Inglaterra, em 1881, no Egito, e assim por diante, utiliza essas divisões a seu favor e utiliza ainda um sistema também de coabitação que foi trazido dos persas, mas que foi, digamos assim, universalizado dentro do sistema árabe de governo árabe islâmico, e que foi a tolerância em relação a cristãos e judeus, que eram chamados de dhimis, eram minorias aceitas, toleradas, era a palavra certa exatamente, tinham um status específico. E as penetrações do século XIX souberam utilizar essas minorias para fazer delas uma ponte, um elo para essa penetração que, num primeiro momento, é comercial. E só para dar um exemplo de quando ela se torna política, quando a França criou o Estado alauíta dentro da Síria, no começo da colonização, do mandato francês da Síria. Não durou muito tempo, não durou, mas o que ela fez? Ela instigou uma divisão sectária. E, em vários momentos, essas divisões elas vão ser instigadas ao longo da história, e por isso eu falei da caixa de Pandora e não coloquei o sectarismo entre os 3 pontos, porque o sectarismo não é causa de instabilidade, ele é instrumentalizado, ele é potencializado, ele é usado para dividir a população. A partir do momento em que ele se instaura, a gente tem cidades que estão divididas sobre linhas sectárias, que são políticas, e que são geopolíticas ainda por cima, mas que acabam tendo uma conotação e tendo uma instrumentalização e uma potencialização de uma divisão que, lamentavelmente, tem sido, desde o século XIX, né, fomentada cada vez mais. Então, essa, para mim, isso é o que significa, digamos assim, a questão sectária hoje é um perigo, é uma potencialidade e é algo que os europeus, no seu esforço de dominação, souberam muito bem utilizar para dominar, né, para dividir e, enfim, penetrar. Sobre as intervenções externas, eu absolutamente concordo que a gente teve, na doutrina Bush, um problema que até hoje a doutrina Obama tenta, né, de alguma maneira, conter e, a meu ver, acertadamente, não elevando o grau de penetração, que não pode, né, não adiantaria nada elevar esse grau de intervenção externa. No Iraque, a partir de 2003, é que a gente tem o crescimento da Al-Qaeda no Iraque, que a gente tem o crescimento da guerra sectária no Iraque, que não havia na época de Saddam Hussein, por mais repressivo que fosse, ataques contra curdos e tudo mais. Então, em 2003, com a ideia de levar a democracia, se chega a um desmantelamento desse país, com todas as consequências para a própria guerra da Síria. Isso significa que o Islã é incompatível com a democracia? Ora, se a gente for estudar religião, talvez nenhuma religião seja compatível com democracia, né? Agora, o Islã, enquanto conjunto, sociedade, civilização, não só tem se mostrado compatível, mas os jovens estão morrendo às pencas nas ruas, desde 2011, lutando por democracia. E aí que o mundo falhou. Religião é dogma, democracia é opinião. Pois é.
E aí, é aí que o mundo falhou, porque quando, na Síria, a juventude foi para a rua gritando abaixo o regime, usando o mesmo, né, exemplo do Egito, da Tunísia, só que, diferentemente do Egito, onde o exército preferiu não reprimir a população, na Síria, Assad, que tem o exército, os alauítas têm o controle do exército, já tinha mostrado que o exército era capaz em reprimir a população anteriormente, a escolha foi reprimir, e reprimir de uma forma brutal. E o mundo falhou, a meu ver, aí. Nesse momento, ao invés de ficar preso a uma doutrina de não intervenção, nesse momento tinha que ter havido uma intervenção humanitária. O problema é que alguma vez houve uma intervenção humanitária no mundo? Jamais. Porque aliás, em algum outro caso, chegou-se perto. Mas o problema são as agendas políticas que vêm junto com toda forma de intervenção. Então, talvez uma intervenção não fosse também, não tivesse sucesso na Síria nesse momento, é bem provável, porque ela viria carregada de agendas políticas imensas, como são as que estão hoje numa intervenção. E, aliás, a intervenção ela aconteceu, minto, só que ela não aconteceu da forma como deveria ser, que é de parar o massacre que Assad estava realizando nos primeiros 4 meses, antes de haver a transformação daquilo numa guerra civil. A partir do momento em que transforma-se numa guerra civil e os grupos dentro da sociedade se armam, não há mais como ter uma intervenção humanitária, ou uma zona de exclusão, ou corredor humanitário, ou coisas do tipo que sejam tentativas, por mais que não seja garantido, de parar. Então, a gente não pode ficar preso a uma intervenção, não intervenção. Acho que a gente tem que analisar caso a caso. O que é... Agora, que as intervenções ao longo da história causaram os problemas, com certeza. Agora, eu chamei a atenção para os regimes instaurados. A senhora está citando exemplos aí de bem ou mal sucedidos de intervenção. Existe algum exemplo, não me vem à cabeça, de uma democracia bem sucedida em algum desses países? A Tunísia, justamente, é. E a Tunísia precisa muito do apoio internacional, né? Tem uma crise econômica muito grave, tem o perigo do jihadismo dentro da Tunísia, então tem ameaças ainda a essa frágil democracia, né? Mas eu concordo, então, quanto ao caráter em geral das intervenções, elas têm causado problemas. A ideia de levar a democracia não tem pé nem cabeça, a democracia ela é uma pauta desses países que vem, na verdade, há décadas lutando dentro desses regimes que eu mencionei e que tem, cada um deles, apoiadores externos poderosos, que, inclusive, muitas vezes foram responsáveis por colocar esses regimes no lugar, para fundar esses regimes, tal qual a origem da Arábia Saudita, que foi a junção da família de Ibn Saud, né, junto com a corrente islamista wahhabita e o apoio da Inglaterra, traindo o outro aliado que tinha sido o Sharif Hussein em Meca. Então, a gente tem uma intervenção de longa data criando esses problemas. A sua pergunta, então, eu acho que sim, né? A política externa do Oriente Médio, para o Oriente Médio, é a principal causa da crise humanitária. Com certeza, se a gente remete isso à ocupação norte-americana de 2003 do Iraque, né? Não tem dúvida. E sobre a segunda, a gente tem pouco tempo, né? Sobre investir, isso me faz lembrar o que o John Espósito fala no seu livro O Futuro do Islã, onde ele traça muito bem as nuances entre os diferentes grupos islamistas políticos dentro de toda essa região, em que ele fala que muito melhor teria sido se Estados Unidos, Europa, tivessem investido em educação, saúde, capacitação dos jovens, tudo isso que teria criado as condições, mas preferiram manter seu apoio a esses regimes que eu mencionei, aos regimes árabes que hoje não são mais capazes de manter a estabilidade, né? Tem muito mais que foi falado aqui, mas eu vou passar a palavra para o colega Hossein. Muito obrigado, professora. Queria anunciar aqui a presença do senhor Cláudio Geribello, que é presidente da Conferência Nacional das Igrejas Evangélicas do Brasil, que está acompanhando nossa audiência pública. Bem-vindo. Professor. Obrigado. Eu tentarei ser o mais objetivo possível com as minhas respostas face às perguntas tão complexas e profundas. Primeira coisa, para a gente falar de forças exógenas ou endógenas, eu dividiria de forma um pouco cartesiana em 3 grupos o que ocorreu na Primavera Árabe. Líbia e Síria num grupo,
Iêmen e Bahrein em outro grupo, Tunísia e Egito em outro grupo. Tá? São 3 grupos diferentes. No grupo Líbia e Síria, sim, houve interferência exógena, clara, propositada, com fim estratégico, por parte de potências regionais e globais. E essas intervenções se assentavam em interesses macroestratégicos, sejam eles geopolíticos ou econômicos. Na Líbia era muito claro que a questão petrolífera era um fator decisivo no processo de intervenção, né? E aí eu posso dar vários exemplos por que foi decisivo. No caso sírio, era justamente para quebrar a espinha dorsal do alinhamento, que a gente chama do arco crescente ou do corredor xiita. Tá? Então, havia um propósito muito claro das interferências externas, razão pela qual, sim, houve na Líbia e na Síria uma estratégia oriunda de potências regionais e internacionais e há uma interferência exógena. No segundo grupo, Iêmen e Bahrein, a interferência ela não foi internacional, ela foi estritamente regional, constrita às 2 potências que estão hoje em Guerra Fria, a Arábia Saudita e o Irã. Tá? Então, o poder de dissuasão e o limite de se infligir uma derrota final, ele é muito mais limitado. Tanto uma peça quanto a outra são negociáveis no tabuleiro entre os 2 países. Tá? Por exemplo, se a Arábia Saudita ceder na Síria, os iranianos podem ceder no Iêmen. Tá? Tunísia e Egito não tiveram interferências exógenas internacionais diretamente movidas pelas grandes potências, como Líbia e Síria, não sofreram interferências regionais mais limitadas da Arábia Saudita e do Irã. A sua revolução e a solução de sua revolução foi feita de forma endógena, a partir de um contrato social que você pode discutir se ele é bom, se ele é ruim. Na Tunísia, acho que foi bom. No Egito, eu acho que fragmentou a sociedade e polarizou a sociedade em 2 blocos, que é a Irmandade Muçulmana e o pró-governo Sisi, pró-establishment militar. Então, primeiro é importante entender isso de forma separada. Não se pode... Iraque anterior, mas eu comecei a me referir a partir da Primavera Árabe, né? Então, é importante entender de forma cartesiana esses movimentos para não misturá-los. Bom, portanto, respondendo à vossa pergunta, senador Cristóvão, quando eu disse na minha fala inércia, eu tentei ser um pouco mais diplomático, mas eu acho que foi uma opção. No caso da Líbia e da Síria, foi uma opção, claramente. Foi uma opção. Né? E se percebe essa opção na mudança da narrativa, da água para o vinho. É muito simples, é só olhar antes da intervenção russa como era e depois da intervenção russa como é a narrativa. Né? E depois do acordo nuclear iraniano, porque aí também alguns países viram que poderiam perder mercado com o Irã se seguissem, especialmente europeus, com a sua posição irredutível quanto à questão da queda do regime. Tá? Então, isso é importante observar a partir de outras, de outras lupas. A pergunta da senadora Gleisi, ela se referiu à questão do Conselho de Segurança, da legalidade. Eu tenho a seguinte percepção. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não foi concebido para a manutenção da paz internacional. Ele foi concebido prioritariamente para preservar o poder entre os 5 membros permanentes. Se a meta final do Conselho de Segurança fosse a paz perpétua kantiana, não haveria tantas guerras e não haveria tantos vetos. A questão síria do Conselho ela não saiu, ela foi vetada sistematicamente pela Rússia, assim como os americanos vetaram sistematicamente qualquer resolução inerente à questão iraquiana movida por outros estados. A única resolução que passou e que enganou-se os atores que votaram a favor ou que se abstiveram foi a resolução sobre a Líbia, em que em algum momento se pensou na paz, na dinâmica da paz dentro do Conselho. Então, o objetivo do Conselho é a preservação e a manutenção de poder entre os 5 membros permanentes. A paz ou não paz é uma questão secundária que se discute dependendo de ganhos e perdas de quem está dentro.
E aí a gente pode discutir o caso da Bósnia, o caso do conflito nos Balcãs, e a gente pode discutir outros conflitos. Né? Veja a questão da Crimeia, por exemplo. Alguém fala da Crimeia hoje? Ninguém fala da Crimeia hoje. Do Iêmen. Alguém fala do Iêmen no Conselho de Segurança? Ninguém fala do Iêmen no Conselho de Segurança. Está entendendo? Então, eu acho que há uma elasticidade pragmática e moral enorme nas relações internacionais. Entendeu? E o legalismo brasileiro, eu acho que é uma forma de proteção da política externa em alguns momentos, mas não se pode acreditar no legalismo e nas normativas do sistema internacional, porque elas funcionam de forma muito seletiva e de acordo com a circunstância. Né? Então, regras existem para aqueles que não têm poder de alterá-las no sistema internacional. Aí o Crimeia, por aí vai, mais 1000 outros cenários. Bom, quanto à questão dos refugiados, a senadora mencionou, eu faço questão de mencionar, e tem uma comunidade árabe enorme, e eu sou parte da comunidade árabe libanesa, assim como o senador Tasso. Então, pronto, aí estamos em maioria aqui, migratória. Então, acho assim, a dinâmica de ter uma comunidade bem-sucedida, produtiva, como a comunidade árabe no Brasil, socialmente bem inserida, bem educada, e vamos dizer assim, abastada em alguma medida, facilita a inserção. O problema não é só isso. A natureza do refugiado sírio é diferente da natureza do refugiado libanês. Embora a guerra civil no Líbano durou 15 anos, e na Síria só 5 anos, a gravidade, a brutalidade do conflito sírio é muito maior do que a brutalidade da guerra civil libanesa. É só pegar o número de mortos. E não calculo isso, talvez, o número de mortos. O seu impacto, ela causou muito mais refugiados do que no Líbano. Né? E no Líbano, havia uma dinâmica diferente dentro da guerra civil. Havia corredores, áreas, bantustões protegidos. Na Síria, não há essa dinâmica. Tá? Então, a natureza desse imigrante, embora ele é árabe, para ele ser acolhido pela comunidade, é muito mais complicado do que um libanês. Tá? Eu não estou separando, estou qualificando, mas há de haver um enorme cuidado por parte do Estado. Porque essas pessoas vêm numa condição de vulnerabilidade extremamente elevada. Né? E, por isso, é necessário uma política extremamente cautelosa. E lembrem-se, nós vamos receber quantos imigrantes, se formos receber? Quantos não podem estar infiltrados? Muitos, durante o conflito, depois da intervenção russa, saíram pela fronteira turca, foram para a Europa e muitos podem vir dentro desse grupo. Então, tem que haver um screening muito bem feito. Muito bem feito. E não se pode descartar essa possibilidade em prol da segurança nacional brasileira. Bom, a senadora Gleisi falou da questão nuclear iraniana, etc. Bom, ali se pode fazer duas interpretações. Uma, os americanos queriam testar até onde vai a seriedade iraniana, indo para um acordo sério, e usou o Brasil e a Turquia como cobaias, no sentido de avançarem na negociação e depois medirem até o Irã, até onde os iranianos estão dispostos, e depois eles assumiram o controle. Essa é uma versão, cujo qual eu não acredito, tá? Mas é uma hipótese. A segunda hipótese, acho que eles não estavam preparados para um acordo. E não estavam preparados nem que o Brasil e a Turquia pudessem chegar ao entendimento, e nem que os iranianos concordassem com aquele modelo de acordo. Tem um livro do embaixador Campreia sobre esta tentativa, a aposta em Teherã, se não me engano, que é muito interessante. Portanto, e aí é um jogo de players, jogo de tubarões, e tubarões com dentes afiados. Agora já era. E eu acho que o Brasil não está nesse nível, embora com uma enorme capacidade diplomática de levantar e construir, costurar consensos, nesse tema em específico, havia outros interesses muito maiores. Quer dizer, como eu disse quando eu falei do Irã, do escopo do acordo nuclear, paralelamente, acordos econômicos estavam sendo já estudados. E como o acordo nuclear vai ser implementado em fases, e na medida que você avança na fase, você desmantela a sanção, avança na fase, desmantela a sanção, então o desmantelamento ele é condicionado à implementação do acordo,
A escolha do desmantelamento ela é vinculada à conjuntura político-econômica, ou econômica ou mercantilista. Então, e depois o Brasil, não sei se se excluiu ou perdeu tração no processo. Para finalizar, o senador Cristóvão falou do Plano Marshall, não podia haver um Plano Marshall como houve na reconstrução europeia e um projeto similar de transferência de renda. Particularmente, acho uma ideia extremamente nobre. Realisticamente, não sei se isso atinge os interesses, os objetivos das grandes potências. Tá? Por que o Plano Marshall funcionou? Havia uma diplomacia transatlântica entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Entendeu? Isso era o epicentro da política externa americana. 2, havia uma dependência comercial. Então, era do interesse dos Estados Unidos fazer um Plano Marshall. 3, essa relação era oriunda da Conferência da Paz da Haia, em que os laços transatlânticos se consolidaram de uma forma muito mais precisa. Então, a dinâmica do Plano Marshall ela tem uma perspectiva muito diferente de qualquer outro projeto, da perspectiva da segurança econômica, política e militar dos Estados Unidos. Bom, quanto à questão de democracia no Oriente Médio não haver modelos de democracias liberais nos moldes ocidentais, porque a dinâmica da sociedade funciona de forma diferente. Pega vocês, por exemplo, no caso iraquiano. Vocês têm inúmeros grupos étnicos com diferentes grupos sectários. Você precisa fazer um sharing power system, um modelo de partilha de poder, assentado numa dinâmica, por vezes, sectária. Antes não havia esse problema sectário. Olha, havia de forma limitada, pode ser, mas você tinha um regime totalitário também, que escamoteava esse problema, né? Então, a dinâmica de democracias liberais, por que na Tunísia funcionou? Porque é uma sociedade homogênea, da perspectiva religiosa também. Isso é importante entender. No Líbano, eu acho que além da Tunísia, o Líbano pode ser talvez tipificado numa democracia com algumas imperfeições, mas que ela funcionou para o modelo político libanês, entre os diferentes grupos sectários. Ela funciona. Ela funciona. E ela não vai vir a ser uma democracia que exclua a identidade sectária como elemento fundamental, a identidade religiosa, para composições de alianças internas. Não. Bom, para concluir, a questão de sunitas e xiitas, eu gosto de falar disso, e eu quero esclarecer algumas coisas. Primeiro, quando se fala de confronto de sunita e xiita, é uma interpretação equivocada. Explico o porquê. Dentro do sunismo existem 4 correntes religiosas: Hanafi, Hanbali, Shafi'i e Maliki, que são distribuídas regionalmente no mundo muçulmano. Os Hanbalis estão mais constritos ao Golfo Pérsico, especificamente Arábia Saudita, do qual deriva-se o wahhabismo e a ultradoxia salafista. Você não vai ver um Shafi'i salafista. Você não vai ver um Shafi'i, embora sunita, wahhabi. Tá? Então, isso é importante. Então, a divergência, se a gente olhar dentro do islamismo, se quiserem pegar no ponto mais na ferida, é da orientação Hanbali, do qual deriva o wahhabismo, com a corrente Jafari do islamismo xiita do 10º, que é a corrente majoritária iraniana e iraquiana. Tá? E o xiismo ele tem correntes. Embora no xiismo a corrente majoritária de quase 80% a 90% seja os 10º, que são chamados de Jafariin, os Jafaritas. Depois você tem, no caso do Iêmen, por exemplo, a divisão, eles são xiitas, parte da população mas eles não são do 10º, são Chávares, são Zeidis. Ok? Eles não acreditam no imanato até o 12º, até o 5º. Você tem os xias que estão no Paquistão, no Afeganistão, um grupo militar xiita, são os septimanos, são os ismaelitas, que eram os fatimitas. Portanto, e aí você tem os alauítas, que é um ramo menor, os drusos são uma corrente independente, mas que também delineam de Ibn Hakim,
que vêm da corrente xiita. Portanto, não há esse confronto. No máximo, se poderia dizer, se quiser levar esse debate a esse patamar, é que há uma divergência entre a corrente Hanbali, liderada por um núcleo wahhabi da ultra-ortodoxia do Islã, versus o jafarismo. Porque o mundo muçulmano é de 1,5 bilhão de pessoas. Portanto, razão pela qual eu acho que, da perspectiva sociológica, é pouco, na minha visão, porque eu conheço a região e morei lá, e sou de origem muçulmana, então, eu consigo talvez ver essa divisão a partir de um outro olhar. Então, quando você vai em alguns países, você não vai ver esse sectarismo renitente que se manifesta. Mas esse sectarismo se transformou, em alguns momentos, para alguns países, como um instrumento de política externa, porque elas percebeu que só naquele ponto ela pode ter ganhos circunstanciais. Enfim, eu encerro por aqui. Eu queria apenas trazer à luz essa explicação. Obrigado. Muito obrigado, professor. 30 segundos, só para fazer aqui uma... Alguns segundos, porque nós já estamos 30 praticamente segundos, 30 segundos. Não, presidente, é apenas para também parabenizar aí os nossos convidados e acompanhando atentamente a esse debate complexo, muito difícil de entender. Eu espero que os árabes possam ter um pouquinho de sorte a mais que tiveram os haitianos que vieram ao Brasil. Eu digo porque entraram pelo meu estado, pelo verdade. Acre, em condições subhumanas. Que nós nos preparemos para receber o melhor. No dia que o Acre não suportou, e botou 1.000 haitianos dentro de ônibus e mandou para São Paulo, o mundo quase cai. Então, quando eu vejo esse debate aí, que vocês falam da vinda desse povo, né, que eu sou completamente a favor que nós possamos, o Brasil possa estar estendendo a mão, mas me preocupa que o governo brasileiro não tem essa acessibilidade. Lá no Acre, esse povo chegou lá e ficou numa situação muito difícil. Eu visitei alguns alojamentos em condições subhumanas, sem as mínimas condições. Então, gostei muito do debate, mas me preocupo quando faço uma relação pela situação que já vivi lá no meu estado e que trouxe um problema muito grande para a nossa fronteira. Presidente, 30 segundos também. É só uma curiosidade que eu tenho. Por que a gente fala em potência e não aparece o nome da China nem da Índia, que são duas grandes potências, inclusive com populações muçulmanas? Onde é que está a China nisso? Ter que então recomeçar, isso não dá para tocar em 30 segundos. Eu acho que esse A minha resposta será de 10 minutos. é um próximo capítulo, porque realmente nós precisamos falar. A situação do Iêmen praticamente foi apenas aludida, e lá está acontecendo uma tragédia. Enfim, tem tantos temas que poderiam se desdobrar nisso, mas a sua pergunta é realmente muito pertinente. Agora, eu tenho uma série de questões que foram mandadas aqui pela Alô Senado. Eu penso que muitas delas giram em torno do tema que o senador Petecão suscitou, mas que foi também abordado pelos nossos 3 convidados, que é as condições de recepção dos refugiados. Né? A professora citou um caso de recepção exitosa e outro nem tanto. Né? E esse tema foi bastante tratado aqui pelos nossos... Eu conversei com alguns haitianos naquele momento lá, que eles queriam voltar, porque a situação era tão difícil que lá estava melhor. O Haiti talvez seja aqui, né? Como diz o Caetano Veloso. Mas, enfim, esse tema foi já bastante tratado aqui pelos nossos convidados. Há uma pergunta sobre se os nossos convidados têm informações sobre colaboradores na Argentina e no Paraguai, grupos terroristas que estão no Oriente Médio. É uma questão que, evidentemente, escapa digamos assim, a especialidade ou campo de conhecimento dos nossos convidados, que não são membros das forças policiais, nem do Ministério Público. Enfim. Cumprimentos de São Borja
ao embaixador Fernando Abreu, cumprimentos também a todos os demais convidados. Me pergunto a mim, tem até uma recriminação a mim injusta, porque diz que eu fui irônico quando disse que não sabia da existência de um setor de combate à fome no Senado. No Senado eu sei que existe setor de combate à fome. Vários setores para outras coisas também. Agora, eu não sabia do setor de combate à fome no Ministério das Relações Exteriores, que me parece que é algo que foge digamos assim, da competência do Ministério. Mas nós teremos ocasião de perguntar isso ao nosso Ministro das Relações Exteriores, e, aliás, é até um objeto de um requerimento do senador Tasso Gereissati. Bem, então eu quero agradecer imensamente a presença dos nossos convidados. Foi uma excelente audiência pública e que eu espero, eu não vou poder acompanhá-las até a porta, porque eu ainda tenho algumas deliberações. Eu faria um bom anfitrião, mas espero que os senhores me relevem. Não, eu que agradeço o convite, foi realmente uma experiência muito boa vir aqui conversar com os senhores. Obrigado. Obrigada. E a professora até me deu uma bibliografia para eu ler sobre... Tarefa de casa. Até logo, professor. Um abraço. Senador, Muito obrigado, hein? Prazer, meu obrigado. Embaixador, obrigado. Muito obrigado. Bem, nós temos agora alguns requerimentos. Um requerimento de autoria, 3 requerimentos de autoria do senador Tasso Gereissati. São requerimentos de informação que dizem respeito ao nosso... São requerimentos de informação e um requerimento de fixação de um calendário de audiências públicas para elucidar a nossa comissão a respeito do plano de trabalho já aprovado no dia 3 de março, que é sobre a avaliação da nossa, enfim, em geral, da nossa política externa em vários campos em que ela se exerce. Então, é um requerimento do senador Tasso com audiências públicas. Primeiro item, política comercial comprometida com a expansão comercial das empresas brasileiras. Um segundo, audiência é sobre assistência aos brasileiros, migração e atração do capital humano para o Brasil. E a terceira audiência é modernização da cooperação para o desenvolvimento do governo brasileiro. Esse requerimento... há também um requerimento de viagem, há um requerimento do senador Tasso Gereissati, um outro requerimento que requeram que sejam prestados pelo ministro de Estado das Relações Exteriores as informações que se seguem, base de dados em formato painel, contendo todas as ações que o governo brasileiro promove para a cooperação humanitária e combate à fome, que é uma questão já... Ele pede, o senador Tasso pode explicar, então, o teor do seu requerimento? Esse requerimento é um requerimento específico sobre a área de atuação, atribuições, orçamento, realizações já feitas, projetos, conexões, especificamente sobre a área de atuação, que, como Vossa Excelência bem disse, desconhecida de nós aqui, que pode ter até uma atuação... Pode ter seu mérito, evidentemente, pode ser relevante, pode ser relevante, nós não sabemos. E o que nós estamos fazendo nesse requerimento é uma visão mais em profundidade, explicação mais em profundidade detalhada sobre esse departamento, para que nós possamos conhecê-lo melhor e até realçar melhor as suas atividades. Muito bem. Muito oportuno. Em discussão, uma vez que queira discutir, aprovado. Há também o calendário de audiências públicas relativos à implementação do nosso plano de trabalho. Se não houver quem queira discutir, não havendo objeção, está aprovado. Há também um outro requerimento de autoria do senador Tasso Gereissati, que é também um requerimento em que ele solicita uma série de dados a respeito desses temas que nós já mencionamos: conquista de novos mercados, assistência e proteção dos brasileiros no exterior e estrutura organizacional e administrativa do Ministério no exterior.
E, então, há um requerimento, as questões são bastante pormenorizadas, mas todas elas ligadas ao plano de trabalho já aprovado pela nossa comissão. Se não houver objeção, então, está aprovado este plano de trabalho. E o senador Cristóvão Buarque vai relatar agora, de uma maneira absolutamente sucinta e telegráfica, um requerimento de viagem formulado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que deverá se ausentar do Brasil para atender a um convite formulado pela Embaixada Americana no Brasil. Simples e rápido. Se trata de um pedido de licença do senador Fernando Bezerra Coelho para uma viagem aos Estados Unidos entre 19 e 21 de abril de 2016 e que eu me manifesto pela aprovação da matéria com muito prazer, senador. Esperando que nesses dias não tenha votação de impeachment aqui. Muito bem, está em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Não havendo mais nada a tratar,